Live nós vamos falar sobre 10 sinais de problema no fígado, de doença no fígado que a sua pele dá. E pessoal, nós temos alguns fatores de risco que estão associados a uma maior chance, a uma maior probabilidade de uma pessoa desenvolver um problema no fígado. Que fatores de risco são esses? Consumo excessivo de álcool, a presença, a infecção prévia, infecções pelos vírus da hepatite B, hepatite C ou outras variantes do vírus da hepatite. A pessoa, quando tem hepatite B e hepatite C principalmente, isso pode gerar uma inflamação crônica do fígado. Então a hepatite A geralmente ela é autolimitada, ela é bem tranquila, mas hepatite B e hepatite C, se não forem bem tratadas, elas podem cronificar e gerar grandes problemas no futuro. Mas vamos para os sinais. O 10º sinal é o que a gente chama de icterícia, que é um dos sinais mais comuns de doença hepática. E a icterícia, geralmente ela comete a pele, a esclera, que é essa parte branca dos nossos olhos, e também a base da língua, a base da língua. E o que acontece com a icterícia? A icterícia é o amarelão, é aquela pessoa que fica com o olho amarelo, que está com a pele amarela, que está com a base da língua amarela. E esse amarelamento, ele é devido ao acúmulo de bilirrubina no corpo. A bilirrubina, ela é produzida quando a hemoglobina é quebrada em bilirrubina indireta. Uma vez ligada à albumina, ela é transportada para o fígado, captada pelos hepatócitos, que são as células do nosso fígado, e aí lá nos hepatócitos ela se torna em bilirrubina direta. Ela vira uma substância hidrossolúvel, solúvel em água, e a gente chama de bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta, ela é excretada pela bile em nosso duodeno, que é uma parte do intestino. Então, se você tiver algum problema hepático, essa bilirrubina ela acaba se acumulando e gerando a icterícia. Então, a icterícia nada mais é do que o acúmulo de bilirrubina na sua pele. Então, esse é o nosso 10º sinal. O nosso 9º sinal também tem relação com isso, que é o prurido, a coceira. Então, quando há uma disfunção da secreção de bile, há também um acúmulo de ácidos biliares na pele. Então, esse acúmulo de produtos químicos tóxicos no corpo, devido à disfunção hepática, devido ao problema no fígado, isso pode causar uma coceira intensa na pele. Então, a bilirrubina depositada na pele, ela irrita as terminações nervosas, gerando essa coceira. O nosso 8º sinal são as telangiectasias, ou aranhas vasculares, que são pequenos vasos sanguíneos que ficam dilatados na superfície da pele. Então, na imagem da capa, tem uma foto de uma telangiectasia, o desenho de uma telangiectasia. São esses vasinhos, é como se fosse um pontinho e ele vai se ramificando, assim, bem superficialmente na pele. Quando a gente passa a mão, ele perde a coloração e aí depois ele retoma a coloração. Ele pode estar presente em qualquer parte, no rosto, aqui, na área do tórax, no abdômen. Então, são pequenos conglomerados vasculares. Essas são as telangiectasias. Então são pequenos vasos sanguíneos dilatados na superfície da pele. O 7º sinal são manchas escuras na pele, que a gente chama de hiperpigmentação. Essa hiperpigmentação ela é causada por distúrbios metabólicos, que geram o acúmulo de bilirrubina no organismo e, consequentemente, geram a icterícia, que a gente falou no nosso 1º sinal. A icterícia, além de se manifestar como um amarelão, ela também pode se manifestar com manchas escuras na pele. Isso vai depender muito do tom de pele da pessoa. Então a pessoa que tem um tom de pele mais escuro, ela dificilmente, a gente não vai ver tanto na pele assim os sinais da icterícia. A pele não vai ficar tão amarela assim agora. Se a gente pegar uma pessoa com um tom de pele mais claro, aí a gente vai ficar bem mais evidente a icterícia. Então essas manchas escuras são causadas pelos distúrbios metabólicos e também pela insuficiência hepática, que gera o acúmulo de substâncias tóxicas na pele. E o prurido e a coceira pode causar lesão. Então a pessoa está lá coçando, ela coça. Isso aí vai gerar uma lesão e aí surgem manchas decorrentes das cicatrizes ou de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, às vezes, quando a gente tem uma lesão, a gente machuca, aquela região onde havia a lesão, ela muda a coloração, o tom da pele. Além disso, a desregulação hormonal e os efeitos de alguns medicamentos utilizados no tratamento de doenças hepáticas também podem ocasionar a hiperpigmentação. O 6º sinal é a pele bronzeada. Mas não é uma pele bronzeada, aquela coisa linda do verão, não é isso. Além da icterícia, a pele também pode adquirir uma coloração bronzeada por conta de problemas no metabolismo da melanina. A melanina é o que dá o tom da nossa pele. Então pessoas com pele mais clara têm menos melanina, pessoas com pele mais escura têm mais melanina. E quando a pessoa tem problema no fígado, o metabolismo da melanina fica prejudicado e aí ela pode acabar apresentando uma pele bronzeada, por mais que ela não esteja pegando sol. O 5º sinal são as lesões cutâneas, que podem ser na forma de nódulos, de pústulas ou de vasos sanguíneos anormais. Então a gente vê lá a pessoa que tem, geralmente, o cirrótico, né, a pessoa que tem cirrose, ela tem aquela circulação em cabeça de medusa. Então a gente olha para o abdômen do paciente com cirrose, que geralmente é um abdômen
bem globoso, né? Aqui, aquele abdômen hibrataque, um abdômen com ascite, com líquido dentro da cavidade abdominal, aquele barrigão imenso que parece o Papai Noel. E a gente vê lá a circulação formando como se fosse a cabeça da medusa. Como é que é a cabeça da medusa? São aquelas cobrinhas. Medusa é aquela entidade da mitologia grega, quando as pessoas olham pra ela, quando a medusa olha pra pessoa, a pessoa vira pedra. E ela tinha aquelas cobrinhas assim na cabeça dela, como se fosse o cabelo. E é exatamente assim que ficam as veias, né, a circulação do paciente que tem cirrose. A gente olha para o abdômen dele e a gente vê todas aquelas veias, assim, bem salientes, bem aparentes, e a gente consegue ver. Além disso, o nosso quarto sinal na pele é o que a gente chama de eritema palmar. É o avermelhamento da palma das mãos, que pode ser um sinal de cirrose hepática. E esse eritema palmar, ele também tem relação com a hipertensão porta, também pode ser causado por um aumento da circulação sanguínea da região, por algum distúrbio na regulação vascular, na angiogênese, por alguma desregulação do sistema imunológico, alterações hormonais ou também pelo acúmulo de substâncias tóxicas. Então tudo isso aí pode estar associado ao eritema palmar, que é uma mão avermelhada, né? Uma mão que você olha e fala, ué, parece que essa mão aqui está inflamada, parece que essa mão aqui tomou uma pancada porque está muito vermelha, mas na verdade isso aí é um indicativo de problema no fígado. Terceiro sinal são as unhas brancas ou pálidas, que indicam problemas hepáticos, anemia, deficiência nutricional, que são muito comuns em pacientes com problemas no fígado. E também indicam a insuficiência hepática. Por quê? Porque na insuficiência hepática há uma redução da produção de proteínas. Então, havendo essa redução na produção de proteínas, como a albumina, que desempenha um papel importante no transporte de nutrientes no sangue, é possível que aquele local ali não esteja recebendo a quantidade adequada de nutrientes por conta da deficiência de alguma proteína ou de alguma outra substância, de alguma outra molécula que ajude a levar o que aquele local necessita para viver, né, para sobreviver da forma adequada. O segundo sinal são as petequias. O que são as petequias? São pequenas manchas vermelhas na pele causadas por sangramento subcutâneo. Então, quer um exemplo de quando as pessoas têm petequia? Quando a criança ela está com uma gastroenterite viral, por exemplo, a criança que está vomitando muito, a criança que comeu alguma coisa estragada e está vomitando, passando mal. Como há um esforço muito grande daquela região, muitas vezes alguns vasinhos do rosto acabam estourando, porque a criança está vomitando. E aí exerceu uma pressão muito grande no vasinho, e aí gera uma petequia, uma manchinha vermelha, que na verdade é um sangramento subcutâneo causado por algum rompimento vascular ali. E as petequias, elas têm relação com os problemas de coagulação. E o que a coagulação tem a ver com o fígado? Pessoal, o fígado produz fatores da coagulação. Então ele produz moléculas que são fundamentais para a gente controlar os sangramentos que venham a ocorrer. E, além disso, pessoas com problemas no fígado também costumam ter o que a gente chama de trombocitopenia, que é a deficiência de plaquetas, tá bom? E agora, pessoal, nosso primeiro sinal na pele, que também é responsabilidade da hipertensão portal, é o edema, né? O inchaço nas pernas, nos pés. Por quê? Quando há hipertensão portal, há o vazamento de fluidos para os tecidos que estão ali perto. Então, vazando fluido para o tecido, esse tecido incha, esse tecido fica edemaciado. Além disso, uma outra causa do edema na doença hepática é a hipoalbuminemia. O que eu falei? O fígado ele é fundamental para a produção da albumina. E a albumina, a principal função da albumina é produzir o que a gente chama de pressão coloidosmótica no plasma sanguíneo. O que essa pressão coloidosmótica faz? Ela ajuda a manter os fluidos dentro dos vasos sanguíneos. O que acontece quando os fluidos não estão dentro dos vasos sanguíneos? Edema, inchaço, eles saem dos vasos e preenchem os tecidos, causando assim o edema. Então a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está desnutrida grave, que ela tem uma desnutrição calórico-proteica, ela é uma pessoa que também não tem a quantidade ideal de albumina. E o que acontece com ela? O que a gente chama de anasarca, que é o edema generalizado em todo o corpo. Então, pessoal, sem albumina, quando a gente está com a albumina baixa, isso indica função hepática. Então uma das formas função hepática não, problemas hepáticos, uma das formas de a gente avaliar a função hepática é dosando a albumina. Então, quando a pessoa não tem a albumina nos níveis ideais, ela vai ficar inchada, ela vai ficar edemaciada. Além disso, a pessoa que tem problemas no fígado, ela retém mais sódio, retém mais água e também a doença hepática aumenta o risco de insuficiência cardíaca congestiva, que a gente já falou várias vezes aqui, que causa inchaço principalmente nos membros inferiores. Então, o estilo de vida é a principal ferramenta, é o melhor remédio, é a melhor estratégia para você resolver e prevenir os problemas do seu fígado. Pensando nisso, eu reuni num livro só o Código da Longevidade 100 Hábitos para Passar de 100 Anos, as 100 melhores estratégias para você ter um estilo de vida muito saudável, que vai ajudar no seu fígado, que vai ajudar a controlar diabetes sem remédio, pressão alta sem remédio, colesterol sem remédio e que vai te dar muito mais saúde, qualidade de vida, energia e disposição para viver muito bem a sua vida. Então, ó, quer ter uma vida melhor?
Quer ter saúde? Quer se livrar dos remédios? Quer ficar menos estressado? Quer dormir melhor? Clica agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade.